Boa noite. Nós hoje vamos começar um livro novo de teologia, onde o título é Religiões, Seitas e Heresias, e nós vamos gravar para que os alunos que não puderam vir possam depois assistir às aulas, né? E você também, se tiver alguma coisa que não entendeu, você pode rever a aula. Então, depois, quem for fazer pergunta, peço aí a ajuda do Diego, do pessoal, para poder levar o microfone, para poder gravar a pergunta. Porque como o som é gravado direto do microfone, se tiver sem, pode não captar. Vamos agradecer. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por este lugar. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada aluno, cada aluna, por aqueles que estarão chegando também. Eu peço, Deus, que o Senhor venha com teu Espírito Santo, nos ensinar a tua santa palavra, nos ensinar os mistérios da tua glória, para que nós possamos ser aprovados na tua palavra, Senhor. Venha falar conosco e trazer a nós todo o entendimento necessário para que tenhamos uma conduta como perfeita diante do Senhor, como aquele que procura ser igual ao Senhor neste lugar, para falar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós estaremos hoje iniciando o livro Religiões e Seitas, e antes de entrar nesse livro, vamos lembrar um pouquinho que nós estudamos no livro anterior a este, que é um complemento. No livro anterior, nós estudamos sobre a história da igreja, né? Então, nós vimos que depois que Jesus foi para o céu, começou a igreja dos discípulos de Jesus. Quer dizer, os discípulos deram continuidade. Na verdade, quando Jesus veio e pregou e formou os discípulos, na verdade, nesse momento não tinha nada escrito, né? Depois que Jesus foi para o céu, anos depois, o que aconteceu? Começou a entrar heresias na pregação. Aí o Espírito Santo inspirou homens para escrever os evangelhos, que foram escritos bem depois que Jesus foi para o céu. Quando eles escreveram os evangelhos, aí o Espírito Santo inspirou-os para que eles fizessem a canonização, ou seja, que se reunissem para dizer quais eram os escritos que deveriam fazer parte da Bíblia, porque há muitos escritos, inclusive históricos, que não foram canonizados, ou seja, não foram aceitos como inspirados por Deus. Então, de vez em quando aparece um livro, aí alguém fala, olha, tem o Evangelho de Ruth, tem o Evangelho de Maria, tem o Evangelho de Judas. Pode ter, não é problema nenhum, mas não foram inspirados, não foram considerados canônicos. Então, 100 anos depois de Cristo, mais ou menos, até o ano 200, foi o período da canonização, o período dos discípulos se reunirem para definir qual era realmente os livros que fariam parte da Bíblia. Ok? Isso foi mais ou menos até o ano 100 e pouco, 200, e a igreja começou a ser perseguida pelos imperadores romanos, e quando chega mais ou menos no ano 320, 330, acontece um fato na história da igreja. Esse fato mudaria a história da igreja. Que fato é esse? Constantino. Constantino, imperador romano, diz que tem uma visão de Jesus indo para uma guerra, e ele promete que se ele vencesse a guerra, ele se tornaria cristão. Então ele entende que isto era uma visão do Senhor, e ele determina, oficializa a igreja cristã como igreja oficial do Império Romano. Quando ele faz isso em 300 e pouco, o que acontece? A política e a religião começam a tomar conta da igreja. Aí
a igreja que até então era perseguida, era santa, agora começa a ser contaminada pelos pecados da politização romana dentro da igreja. Lá por volta do ano 500 já começa a aparecer a figura do Papa. E há um cisma lá entre a igreja católica e a igreja do Oriente e do Ocidente, há uma separação, mas continuam criando coisas erradas dentro da igreja. Quando foi no ano 600 e pouco, nasce Maomé e entra com o Islã, dizendo que o cristianismo havia falhado, porque Jesus havia sido morto, Jesus havia sido falhado. Então o Islã diz que Deus deu uma revelação para ele, o Maomé, e aí sai o Alcorão e começa a dividir a região da Palestina para o lado muçulmano, lá em Meca. Depois de 600, vai mais ou menos até o ano 900, o ano 1000, quando no ano 1000 há uma crise na Europa, na região da Europa, e o Papa começa a provocar as cruzadas, guerras em nome de Deus, para matar os islãs. Então, as cruzadas têm a primeira, segunda, terceira, quarta, vai lá do ano 1000 mais ou menos até 1200, 1100 e alguma coisa. Quando chega no ano de 1100, 1200, um pouquinho antes, o que acontece? Os pecados da igreja começam a ficar gritantes, abomináveis, e também a sociedade começa a se revoltar contra a igreja. Aí começam a aparecer os pré-reformadores, em 1200 mais ou menos. Esses pré-reformadores, eles começam a levantar a doutrina básica, a doutrina santa, e começam a pregar sobre a doutrina santa, mais ou menos em 1200. Os pré-reformadores vão mais ou menos até 1500, 300 anos pré-reformadores, pré-reformando a igreja. Quando chega lá para 1500 mais ou menos, aparece um padre, Martinho Lutero, que ele, estudando, entendeu que o justo viveria pela fé, então ele nunca quis brigar com a igreja, mas ele pensou, agora que Deus me revelou que o justo viverá pela fé, eu vou conversar com o Papa, e vou mostrar para o Papa que nós erramos. A ideia de Martinho Lutero era que o Papa voltasse atrás, mas, obviamente, uma parte da Igreja Católica queria até voltar atrás, mas a maioria não queria voltar, porque haviam caminhado muito longe da palavra. Então, Martinho Lutero não consegue e acaba juntando Martinho Lutero com a ideia da reforma, mas também a politização da época, os comerciantes da época estavam revoltados com o sistema de dominação da igreja. Então, eles pegaram carona junto com Martinho Lutero e acabaram, de uma certa maneira, usando Martinho Lutero para declarar a separação da igreja do poder papal. Então, Martinho Lutero, ele é o último homem ali da reforma protestante, e há a divisão formando a reforma protestante. Depois de Martinho Lutero, algumas pessoas começam a ler a Bíblia e falam, realmente Martinho Lutero estava certo, mas ele também tinha erros. Então, eu sou a favor da reforma, mas eu não gosto do que Martinho Lutero colocou. Então, começa a nascer outras igrejas, o Zwinglio, começa a nascer os anabatistas, começa a nascer outras denominações que foram massacradas e perseguidas pelo movimento da Igreja Católica, que era chamada de Contra-Reforma. Que a Contra-Reforma, ela tinha uma ideia de fazer o seguinte, olha, esses protestantes fizeram a reforma, poxa, esse movimento não tem mais volta, porque está muito claro que nós erramos. Então, a Contra-Reforma, ela tentou fazer alguma coisa, alguma mudança para tentar trazer os protestantes de volta. Mas aí já não conseguia mais voltar, e a Contra-Reforma, que aparentemente era boa, começou a lançar a Santa Inquisição para matar os protestantes. Já que eles não conseguiam trazer de volta, eles pensaram, vamos acabar com esse povo. Então começam as guerras contra
os protestantes. Isso vai mais ou menos até 1700, quando é por volta de 1800, os anabatistas, esses homens, e vai 200 anos. Quando chega próximo no ano 2000, fala mais baixinho, pessoal, senão a gente não consegue concentrar. Quando chega, então, por volta do ano 1900, começa aquele movimento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. E há um chamado na igreja para uma volta do pentecostalismo. 1900. Quando é em 1950, a igreja pentecostal, os evangélicos chegam no Brasil e desde 1900 já começou a chegar a Assembleia de Deus, mas 1950 acontece um outro movimento no Brasil, que é o neopentecostalismo, que aí desvia um pouco da doutrina santa por causa da prosperidade. E vem até o século XX, até o ano 2000, e chegamos na igreja contemporânea, mostrando no livro 5 desafios da igreja de hoje. Lembra dos 5 desafios? Quais são? Unidade, né? Uma igreja tão cheia de pessoas diferentes, buscar a unidade em Cristo, a verdadeira adoração, lutar contra o sincretismo, né? O que mais? Tinha mais 2. Bom, 5 problemas que a igreja de hoje enfrenta. Então, nós chegamos no final do livro falando desses 5 desafios. Então, antes de entrar nesse livro, eu estou fazendo esse resumo porque eu não quero que você decore nada, eu quero que você aprenda, e eu quero que a tua vida seja transformada pela palavra, pela teologia, senão não adianta você estudar. Se você não entender o porquê que você está estudando, o que a história ensina para você, o que as coisas ensinam para você, você está perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. A teologia tem que fazer nós parecermos com Jesus. E para isso nós precisamos entender a história, nós precisamos entender os erros do passado, porque quem conhece a história, quem conhece os erros do passado, não faz o mesmo erro. É isso o objetivo de estudar teologia. Então nós contamos a história da igreja. E essa história da igreja, tivemos muitos debates em sala de aula, tivemos questões aqui muito boas, esgotamos esse livro, e agora nós vamos entrar no livro da religião, seitas e heresias. Então, quem entendeu a história da igreja, antes de abrir esse livro, já sabe por que acontecem as heresias. Eu não precisei abrir o livro, eu fiz um resumo da história da igreja, e se você entendeu a história da igreja, você já entendeu esse livro. É verdade ou não é, Diego? Porque quem entendeu, você vai lembrar dos erros de Lutero, dos erros dos pais da igreja, dos erros das pessoas que eram homens e mulheres de Deus, mas cometeram erros. Então você vai entender o porquê que acontecem erros e heresias, sem eu abrir o livro. Agora, o que nós vamos fazer é um refinamento, partindo para religiões e heresias. Até aí alguma dúvida? Pastor Geraldo, boa noite. Eu queria a tua ajuda aqui, viu? O seu pastor também é professor, vamos explorá-lo, tá? O microfone está aí, viu, pastor? É só o senhor pegar e puxar a hora que o senhor quiser e também passar para quem o senhor quiser, tá bom? Antes de entrar no livro, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, você entendeu a história da igreja? Uma passada simples, deu para entender? É fundamental você conhecer. Porque quando você começa a perguntar hoje, pastor, por que tem tanta religião? Por que tem tanta confusão? Por que tem tantos erros na igreja? Ora, se você entendeu a história da igreja,
Você sabe por que tem, não é, pastor? Amém. Boa noite, amados. Paz seja com todos. Já quero deixar aqui, então, aberto, como o pastor Aguinaldo falou. Quem quiser se manifestar, por favor, erga a mão, eu levo aí um microfone, as pessoas, para a gente fazer uma aula bem participativa. E com relação a esse livro que nós fechamos, aí o pastor trouxe uma rápida lembrança. É muito importante, eu sempre venho dizendo que você faça uma biblioteca com essas revistas, né? Porque, como o pastor Aguinaldo disse, nós estamos aqui para decorar, estamos para aprender. E você vai ter uma fonte, né, de consulta. Sempre quando você quiser, você vai lá, alguma dúvida que surgem, né, dúvidas surgem, e você vai ter oportunidade de estar vendo, né, aquilo que você precisa. Então, fiquem à vontade em comentar. Esse assunto que nós vamos agora iniciar, que é com relação a religiões, seitas e heresias. Certamente, muitas coisas você vai identificar aqui, a hora que nós falarmos. No dia a dia, na nossa vida comum, né? Então, a gente vai aqui, logicamente que nós não vamos nos aprofundar ou nesse ou naquele, né? Ou nesta ou naquela seita, vai ser comentada, como eu estava vendo, mas a gente vai ver que o negócio já vem de longe. Não é coisa nova. Não é uma coisa aí que dos últimos 50 anos, não. Não, é uma coisa que já vem se arrastando. Por conta daquilo que o pastor Aguinaldo falou, quem leu, entendeu bem o outro livro, se você ainda não fez assim, porque às vezes falta, né, a possibilidade de estar fazendo, faça, busque, traga aquele livro sempre presente, até que você consiga de fato entender o movimento da igreja e principalmente o movimento das pessoas dentro da instituição chamada igreja. Quais foram de fato os verdadeiros interesses que levaram as pessoas a romperem, a criar uma separação, né? E a gente vai vendo hoje. Você tem noção, pastor, de quantas... a gente até chegou a comentar, eu não me lembro, de quantas denominações nós temos? Há milhares. Por quê? Né? Então, eu acredito que a gente estudando essa questão, como foi feita, aí da história da igreja, a gente vai começando a aprender, a entender o porquê dessas questões. Fato verdadeiro é que sempre é o homem que está à frente dessas mudanças, dessas rupturas, né? E a gente tem que buscar entender o porquê. Nós vimos o pastor Aguinaldo falando sobre Martim Lutero. Aquilo, quando foi posto por ele, as 95 teses, aqueles que concordavam acharam realmente uma maravilha. Não, é isso mesmo. Mas no passar do tempo, a gente foi vendo, como o pastor também salientou bem, que muitas coisas se tornaram obsoletas, já não serviam mais e foram compreendidas, entendidas como coisas que não eram tão boas assim, para a igreja como um todo. Então nós temos que entender momentos, épocas, situações, pessoas. A grande verdade é que as pessoas hoje em dia têm mais entendimento, né? As possibilidades de pesquisa, de entendimento, a sabedoria que as pessoas hoje elas possuem, né, por conta dos recursos que hoje nós temos, é muito maior. Nós temos que entender que, naquela época, por exemplo, a Bíblia ela não era de fácil acesso, não é como é hoje. Você dá um clique ali no Google, você coloca lá Jesus, clica, você vai ver o que né? Aliás, é a pessoa mais procurada na internet, Jesus. Amém? Então, nós estamos aqui para ajudar, pastor. Amém. Então, é importante a colocação que o pastor Geraldo fez, porque o teólogo ele tem que ser uma pessoa inteligente. Inteligente que eu falo, observadora, analisar o contexto, respeitar opiniões diferentes. Ninguém mente é dono aberta, da verdade, né, pastor? mente aberta, para poder entender, né?
Na página 9, então, começando o nosso curso, nossa aula, nosso livro. Pastor, antes da gente iniciar na página 9, posso aqui fazer um... Eu gostaria de passar com vocês o sumário, para que você entenda, né, aquilo que nós vamos ver hoje. Nós vamos iniciar na página 9, mas na página 5, você tem o sumário da sua revista, tá bem? E assim, isso já é bom você saber, conhecer também, por quê? Eu volto a dizer, nas provas que a gente vamos ter, muitas coisas você vai encontrar aqui pelo sumário. Muitas perguntas a gente consegue achar pelo sumário. Então, se atente por isso. Então, olha, definição de religião, depois, as religiões primitivas, depois, a religião dos fenícios, a religião dos babilônios, a religião dos egípcios, a religião dos gregos, a religião dos romanos. Esta é a unidade 1. Na unidade 2, nós temos religiões orientais e afro-brasileiras, o hinduísmo, budismo, islamismo, arte, maicari, xexenue, a meditação transcendental, seitas afro-brasileiras, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Na unidade 3, as ramificações heréticas do cristianismo, catolicismo, protestantismo, a classificação das seitas, testemunhas de Jeová, adventismo do sétimo dia, os mormons. E na unidade 4, a religião da nova era. O que é nova era? O termo nova era. Quando surgiu a religião da nova era? O secretismo da religião da nova era, o Deus da nova era, o homem para a religião da nova era. E aí tem a bibliografia. Então, veja, como nós estávamos dizendo, você vai ter um material em suas mãos de muita boa qualidade. Resumido, fato, né, porque senão... Mas de muita boa qualidade, onde você vai poder ter uma visão ampliada do que vem acontecendo e do que está acontecendo hoje, né? Nós vamos chegar até os dias atuais. O que é que nós estamos passando e vivendo? Por que é importante você saber disso? Para que você não seja levado. A palavra nos ensina isso. Para que nós não sejamos levados por vãs, né, filosofias, como folhas ao vento. A palavra de Deus nos diz e ensina dessa maneira. Então é importante que você saiba, e é importante que quando você encontrar alguém que esteja em alguma situação, que a gente vai ver aqui, você tenha condições de ajudá-la a sair deste engodo, deste engano. Pastor, desculpa aí, mas... Não, é boa. Eu acho que foi bom porque o aluno tem uma ideia geral de quantas coisas ele vai ver, né? Acho que é bom, sim. Na página 9, vem então nossa primeira questão. O que é religião? Né? O que significa religião? O que o dicionário fala sobre religião? Antes de pensar no que é religião, o que nós evangélicos costumamos dizer, né? Que a gente não prega religião. Porque para a sociedade, religião são várias, como está aqui no Aurélio, são várias crenças. Então, para a sociedade, nós somos uma religião evangélica. E nós dizemos o quê? Que nós não somos uma religião. Porque para a sociedade, veja bem, a sociedade enxerga o cristianismo como um Deus igual aos outros deuses. O Deus do candomblé, tem o Deus do evangélico, tem o Deus do católico, tem o Deus do hindu, tem o Deus de tudo. E, na verdade, nós não aceitamos colocar Jesus dentro desse pacote. E por que nós não aceitamos colocar Jesus dentro da religião? Porque Ele é Deus, Ele não é um mero... algumas pessoas cometem heresia, os ímpios, de dizer assim, Jesus Cristo é o fundador da religião cristã. Jesus é o fundador da religião? Hein? De forma nenhuma. E por que ele não é o fundador da religião? Por vários motivos. Primeiro, ele não veio trazer nenhuma religião. Ele veio cumprir aquilo que Deus havia dado a Abraão.
Então ele não veio trazer uma religião. Tanto é por isso que nós jamais podemos abandonar o Antigo Testamento. Algumas seitas querem usar só o Novo Testamento. É seita. Não pode. Porque Jesus não veio criar uma religião. Ele veio cumprir aquilo que havia prometido o Pai. Então, primeiro, Jesus não fundou religião. Segundo, Jesus não é o criador da religião, ele é o próprio Deus para nós. Então, não podemos aceitar que a gente prega religião. Você já viu algum evangelista, ele fala assim, né, quando ele chega na casa, olha, eu não vim falar para você de religião, eu vim falar de Jesus. Você já dá um tiro fora na pessoa. Eu não vim aqui falar de religião. Porque para eles nós somos uma religião. Quando eu estava estudando, eu era muito... Só complementando, a gente não fala de religião e a gente acrescenta algo mais. Nós não viemos trazer nenhuma placa de igreja. Isso também é importante, né, que fique bem, porque Jesus também não tem placa de igreja. Muito bom. Mas quando eu era jovem, criança, eu era muito católico no começo, né? Eu tinha um temor de Deus grande. E quando eu comecei a estudar a história de Karl Marx, né, na escola, o que Karl Marx dizia? Que a religião é o ópio do povo. O que significa essa frase? Que a religião, ela é a droga do povo. Que a religião, o Karl Marx e os ateus, e os cientistas, os ateus, eles ficam revoltados com a religião, porque eles olham algumas religiões que faz a pessoa de escravo. E quando você pega uma religião onde explodir uma bomba no meio de um mercado, de um aeroporto, ou explodir um prédio, é em nome de um Deus, quem não acredita em Deus e quem não conhece Deus, ele não está errado de falar que a religião é uma droga. Porque quando ele olha para a religião, o que ele via? Uma massa de manobra sendo enganada, sendo explorada. E se você for olhar hoje, dentro até do evangélico, tem religião que escraviza as pessoas até dentro do evangélico. Tem pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica presas e são usadas igual aquele negocinho, marionete. Então, se você olhar para a religião desse jeito, Karl Marx estava certo. Religião é uma porcaria. Em nome da religião, pessoas matam, pessoas roubam, pessoas exploram. Então, a religião, você precisa entender qual é o significado. E ele traz um significado de religião como religar. E diz que foi usado esta palavra na Vulgata Latina. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você inocentemente começa a defender religião, você pode estar cometendo um erro grave de deixar Cristo no mesmo balaio que as outras religiões. Você está entendendo? Por que nós não podemos dizer que nós somos religiosos? Eu não sei se eu consegui fazer entender. Diego, o que você fala aí? Você acha que nós devemos ser religiosos? Pega ali, Diego, fala aí. É importante. Esse é o estudo da teologia. É você compreender como que você deve se portar lá fora. Porque senão você vai lá e fala a mesma besteira. A minha religião é a luz e vida. Misericórdia. Diego. Agora o senhor colocou num lugar de balaio, como o senhor disse. Mas assim, pastor, é porque assim, né, o nome religião é visto assim de uma forma um pouco negativa, né? Então assim, quando o pastor falou assim, quando a gente vai nas casas das pessoas, eu uso essas palavras, né? Quando eu vou evangelizar, eu falo assim, eu não vim falar de religião,
eu vim falar de Cristo Jesus, né? Então, aí a gente já acaba com todo aquele pensamento, lá vem querer colocar regras, né? Porque lá vem colocar coisas na minha cabeça. Então, assim, a religião, assim, não é que seja ruim, você ter, vamos dizer, uma religião, mas a forma que foi adotada, colocada, foi de uma forma negativa. Mas se você não mata isso no ninho, você não consegue separar o joio do trigo. Então, é melhor nós dizermos, nós não somos de religião, nós somos de Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, Diego, é muito maior do que qualquer sistema. Então, a diferença é, Cristo não tem um sistema, Ele é Deus. Então, eu entendi a sua colocação, mas o que acontece para quem não tem conhecimento da palavra? Nós somos uma religião, TJ é outra, Adventista é outra, Umbanda é outra, são religiões, cada um tem a sua. Quando nós pregamos que todo mundo vai para o inferno, porque só tem um caminho, só tem um Deus, só tem um Salvador. Eu sei que as outras religiões vão ficar bravos conosco, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Esse é o problema nosso. Ô pastor, sim, realmente, né, concordo com o senhor, mas sim, o que é a palavra religião? Que como nós vimos aqui, que é religar novamente o homem a Deus. E assim, pelo meu ponto de vista, quem que religou o homem a Deus? Cristo Jesus. Então, né, assim, as pessoas, elas veem, como eu disse, porque foi adotada, foi colocada, vamos assim, foi pregada de uma forma negativa, né? Que então, assim, que a religião tem que ser aquela pessoa fechada, que a religião tem que ser aquilo, sabe assim, como dizer, a minha religião é a cristã, então é daquele jeito e pronto, acabou. Então, assim, é que foi colocado de uma forma, como eu disse, né, errada. Concordo tudo que o pastor está falando, né? Mas assim, como a gente já um pouco mais de sabedoria, né, nós temos que entender que nós fazemos parte de uma religião. Mas vamos olhar então como que o mundo nos vê. Aí mesmo no versículo 9, vamos ver o que o Aurélio, o pai do dicionário, diz de religião. O que o Aurélio fala? Vamos lá. Então, se alguém perguntar o que é religião, segundo o dicionário Aurélio, ele diz: crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo, e como tal devem ser adoradas e obedecidas. A manifestação de tal crença, por meio da doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos. Ou seja, resumindo, para o dicionário Aurélio, religião são todas religiões. A Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, protestante, tudo é religião. Por isso que eu falo, Diego, nesse sentido, que eles colocam o Cristo que nós servimos no mesmo saco. Esse é o perigo. E nós brigamos e dizemos: não, nós não estamos nesse saco. O Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra. Nesse sentido. Eu lembro uma vez, eu passei pela Dutra, estava tendo umas manifestações, e havia vários outdoors, acho que foi em Pirassununga, e eles estavam colocando grandes homens da humanidade. Aí colocava Buda, colocava Neil Armstrong, por exemplo, que desceu à Lua, colocava Allan Kardec, e tinha uma plaquinha, Jesus Cristo, numa delas. Ou seja, todo mundo no mesmo bojo, como se todo mundo fosse igual. E para eles, Jesus é mais um religioso entre tantos. Não, e é nessa questão que nós dizemos: nós não pregamos religião. Você é de qual religião? Eu sou de Cristo, né? É nesse sentido, mas eu entendi sua colocação. É só ter esse cuidado, porque realmente eles colocam Jesus no mesmo saco dos outros. Tá bom? Aí na página, então, 9, fala da questão do religar, da vulgata, né? Aí depois na página 10,
ele começa ainda a falar um pouco mais, entra na palavra grega alegani, que quer dizer venerar. Está falando ainda sobre religião, adorar, venerar, né, servir a um Deus, todas essas coisas aí, porque aí, Diego, de repente, um dicionário da CPAD pode trazer uma linha de religião mais ligada para nós, né, para o evangélico, né? Mas o problema é que a sociedade põe todo mundo no mesmo bojo, né? Aí também ele continua falando da palavra aí portuguesa, religio, né? E religião também da origem latina, mas essas são descrições da palavra. Pastor Aguinaldo, eu estava esperando chegar nessa parte, porque, como ele diz aqui, a palavra portuguesa, religião, também tem origem na palavra latina, religio. E olha só que interessante, que ele fala logo abaixo. Ao que tudo indica, a expressão religio, em tempos antes de Cristo, veja, fazia alusão, olha só, a um comportamento em que estava em destaque a disciplina, a firmeza de comportamento e a exatidão. Então, eu entendo que pegaram algo para tentar classificar todos aqueles que servem ao Deus que queira, e taxaram isso. Porque o que eles dizem sobre que a religião do cristianismo, o representante da religião do cristianismo é Jesus. Então, eles classificaram de uma maneira geral, e como o pastor falou, e o Diego, no fim, se de fato for isso aqui, realmente, esta base, aí tudo bem. Com relação à religião, se de fato a religião, para nós, representar isso, né, olha, disciplina, certo? Firmeza de comportamento, inclusive como o pastor pregou domingo, né? Ter identidade, saber quem você é, saber onde você está e saber para onde você quer ir. E fala assim, e a exatidão, ou seja, nós não erramos. Por quê? Quem é o nosso Senhor? Jesus. Então, eu vejo que a raiz da palavra religião, ela é boa. Ela vem de uma colocação boa. O problema é as distorções que ocorrem daí. E aí, como o pastor falou, então um dicionário ele dá essa determinação, mas não condiz com aquilo que a gente é e com a raiz, né, do que vem a ser a palavra religião. Eu entendi sua colocação. Eu entendi. Ficou mais claro agora? Mas tem mais uma questão também que eu quero acrescentar nessa debatezinho, que é o seguinte: quantas vezes você conversou com pessoas boas, entre aspas, na sociedade, e eles falavam assim, o importante é ter uma religião, né? Eu falei, negativo, o importante é ter Jesus. Porque para ele ter uma religião, o que eles pensam, né? Que todos os caminhos levam a Deus. Né? O importante é ter uma religião. Quantas pessoas já falaram isso para você? O importante é ter um Deus, né? Mas não é o Deus verdadeiro. Mas eu entendi, tá? Pois não, Roberto. Pastor, só para aproveitar essa questão da religião e desse pré-conceito que a gente encontra, que gera até uma certa resistência, a gente vê que muitas vezes as pessoas confundem religião com religiosidade. Isso é uma coisa que remonta desde antes da vinda de Cristo, tanto que foi a religiosidade que impediu que as pessoas enxergassem que ele era o Messias. Então, esse é o grande problema que eu vejo, pelo menos do meu entendimento, que traz hoje um peso para a gente conseguir tratar da religião da forma como ela deve ser. Até mesmo porque as pessoas confundiram esse religar com a religiosidade, sendo que, na verdade, não é a religiosidade que nos religa a Deus, e sim Jesus Cristo. Verdade. E essa religiosidade, ela tomou conta, inclusive, da igreja evangélica. E é por isso que a gente fala, não adianta ter religião, né? Nesse sentido, religiosidade, né? Porque tem que ter Jesus e compromisso, aliança, né? Mas eu acho que isso aí ficou legal, esse debate, acho que deu para entender bem o que é religião, né?
Também. Também, por quê? Porque eles dividem todo mundo e todo mundo é no mesmo bojo, né? Tem vergonha. Mas deu para entender o que a Pamela falou, né? Mas, pessoal, vamos um pouquinho mais rápido, senão a gente não termina essa parte hoje, hein? O debate é bom, mas tem que andar. Na página 10, então, tem aí algumas palavras interessantes que você precisa aprender. Enoteísmo. O que é enoteísmo? Cultua-se um único Deus, mas se reconhece a existência de outras divindades, né? Então, às vezes a pessoa tem um Deus, mas ele também sabe que existe mais Deus. Enoteísmo. Monoteísmo. Cultua-se um único Deus e nega a existência de qualquer outro. Será que a gente enquadra aqui? Politeísmo. Esse é mais fácil de entender, né? A crença em muitos deuses. Panteísmo, lembra do panteão? É a crença de que Deus é tudo e tudo é Deus. Esse daqui tem que tomar muito cuidado com o pessoal do meio ambiente. O meio ambiente é louco para ser panteísta. Eles falam que tudo é Deus, a árvore é Deus, a lua é Deus, o sol é Deus, e tudo é heresia, né? O panteísmo é heresia, tá? É a crença que Deus é tudo e tudo é Deus, ou seja, de que tudo e todos compõem um Deus abrangente, ou ainda que o universo, a natureza e Deus são idênticos. Os panteístas não creem em um Deus dotado de personalidade própria e criador, heresia, tá bom? Panenteísmo, crença segundo o qual o ser de Deus penetra em todo o universo, de maneira que cada parte existe nele, porém, Deus é mais do que ele. Veja, quando você vê essas palavras diferentes, o que é que você precisa entender? É que existem muitas religiões que são seitas. E parece uma coisa boa, mas é contrário à palavra de Deus. Então, talvez para você, se você ainda não leu nada sobre isto, você pode ainda estar meio confuso aqui. Mas, pastor, panenteísmo não é a mesma coisa que panteísmo, que politeísmo? Não, não é. E algumas religiões saem fora da doutrina bíblica nesses detalhes que você tem aqui. Então, no primeiro momento, é importante você grifar e entender o significado dessas palavras. Quando nós estudarmos as heresias, eu posso falar para você, por exemplo, olha, a nova era, ela está dentro do panteísmo. Aí você vai falar, mas o que é panteísmo? Tudo é Deus. Lembra do Avatar lá? Que o Avatar é a natureza é Deus. Então, uma árvore, cuidado com essa heresia, tá? Aí depois, 3 palavras que você conhece bem: judaísmo, cristianismo e islamismo. As 3 maiores, acho que não é as 3 maiores, é o cristão, o islã. As 3 maiores do Ocidente. Do Ocidente. Porque o judaísmo nem tem tanta gente assim, né? Mas tudo bem, cristianismo e islã, com certeza, né? E o judaísmo está aí também. Bom, eu acho que judaísmo e cristianismo e islã, todos conhecem. E depois nós vamos falar também sobre essas igrejas, sobre essas doutrinas. Aí nós vamos falar religiões primitivas. Aqui começa um pouco a gente quebrar um pouco a cabeça. Queridos, quando a gente lê a história lá dos amalequitas, quando a gente vê a história de Canaã, quando a gente vê o povo de Deus enfrentando aqueles deuses, fala um deus deles aí, vai. Baal, quem mais? Aserá, né? Quando a gente vê esses deuses na Bíblia, eu sempre ficava pensando assim, pô, de onde surgiu esse negócio?
De onde surgiu esses deuses? Né? Milhares de deuses. E isso daí tem uma hora que até dá uma embrulhada na cabeça da gente. Quando você vê aquele povo, quando estava lá no deserto e criou um bezerro para adorar, aí você fica pensando, pô, de onde tiraram a ideia de fazer um bezerro de ouro? De onde veio isto? Você acha que veio de onde? Uma imaginação? Das religiões antigas. E essas religiões antigas, de onde criaram esses deuses? Quando começou a ter esses deuses? Aí você começa a ir lá em Gênesis. Vamos pensar quando Deus fez o Adão. Deus criou Adão no paraíso. Deus conversava com Adão. Aí depois houve o pecado. E aí a terra começou a andar errante, né? Mas em que momento começam a criar deuses? Eu comecei a pensar, aí depois você vai lendo aqui, o que a gente conclui? Que a mente do homem, ela é criativa. A mente do homem, ela é assustadora. Ela consegue criar muitas coisas. Aí depois a gente vai pensar no Islã, só para aguçar um pouco a sua ideia. Como é que nasceu o Islã? O Islã, quanto é a população do Islã hoje no mundo? Quem chuta aí? Quem chuta a população islâmica? Quanto? 2 bilhões. Quantas pessoas tem no mundo, Plínio? 7 bilhões. Quantos você acha que tem de cristãos? 3 o quê? Bi. E de Islã, 2. Então, o Islã está quase igual ao cristianismo. Como que pode uma nação, uma religião dessa, crescer tanto? E como que nasceu o Islã? Como é que a pessoa pode ter uma doutrina, criar uma Bíblia e convencer tanta gente? De onde vem essa criatividade? De onde vem a formação desses deuses? Mas eu estou indo um pouco antes ainda disso. De onde vêm essas criações? Ela vem de Satanás. Ela vem de Satanás, porque Satanás quer tirar a adoração de Deus. Você vai perceber isso durante o livro. É possível, mas de Caim a gente entende toda uma porque o homem, né, longe de Deus, cada vez ele piora mais, né? Caim ainda era meio bonzinho, né? Aí o negócio foi evoluindo. Mas veja, a criação desses deuses, ela vem de Satanás. Essa é a primeira inculcação que a gente tem. Porque o ser humano, todo ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E eu já preguei, você sabe disso. Todo ser humano, ele tem uma necessidade, um vazio dentro dele, que é o lugar de Deus. Só que quando o ser humano não encontra o Deus, ele preenche esse vazio com alguma coisa. Com drogas, com bebida, com sexo e com demônios e também com deuses falsos. Isso é o ser humano. Ele vai preencher com alguma coisa. Por isso que a palavra de Deus sabiamente nos diz que nós não podemos deixar nossa casa vazia.
porque você tem que pôr Jesus ali para não entrar nada. Esse é o primeiro estudo, o primeiro entendimento que você precisa ter quando você começa a pensar de onde vêm os deuses, tá? Antes de caminhar aqui. Agora, então, nós vamos entrar um pouco na história, as religiões primitivas. Então, a religião dos fenícios, aí na página 11. E o que ele fala também? Que com o auxílio da arqueologia hoje, a ciência, né? Muitas coisas têm sido levantadas, encontradas, e a gente tem um material muito rico para ver essas coisas. Veja bem, os fenícios, eles são moradores da onde? Da Canaã. Canaã. Eu me assusto quando eu estou estudando a Bíblia. Deus fala assim para o povo de Israel, né? Olha, eu não quero que vocês sigam aquele povo lá de Canaã, pois eu estou arrancando a terra deles por causa das abominações que eles fizeram. Então, os cananitas, eles eram tão horrendos para Deus, tão abomináveis, que eles faziam tudo o que podia machucar o coração de Deus. Então Deus disse, eu vou arrancar a terra deles. Quando a gente brinca, né? Por que Deus deu a terra de Canaã para Israel? Alguém sabe? Porque Deus pensou o seguinte, ali é uma terra de demônios, e eu vou colocar ali povo de Deus. Vou tirar o demônio dali e vou pôr meu povo ali. Porque ali era por isso que o cananeu era tido como endemoniado. Esse é cananeu. Entende? Porque ali tinha as maiores abominações que você pode imaginar. E o que é que você vê lá nos fenícios, os povos mais antigos da terra, não é? O que você vê? Vamos lá. E aí entra o que o Roberto falou um pouquinho. Ele abrigava diversos povos originários da mistura de alguma raça, o quê? Semítica. O que é semítica? O que é semítico? Lembra do antissemitismo? O que é antissemitismo? Anti significa anti, contrário. Antissemitismo é uma liga no mundo que andou até hoje contra os judeus. Tem gente que tem raiva de judeus, né? Hitler tentou eliminar os judeus. Antissemitismo. O antissemitismo, ele foi pregado inclusive pela Igreja Católica. Dizia que os judeus tinham matado Jesus e que tinham que matar os judeus. Então, antissemitismo é um povo no mundo que quer destruir. Semitismo, antissemítico, anti-judaicos. Mas semítico significa da descendência de Sem. E Sem é descendente de Adão. Então, Sem é um dos filhos. Quais eram os filhos mesmo? Sem, Cã e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé. Sobre Cã. Isso é bíblico que o Roberto está falando, né? Cã foi amaldiçoado pelo pai. Então, quando ele foi amaldiçoado, meu Deus, né? O pai amaldiçoou o filho. Então, começou a ter uns filhos que não queriam servir a Deus. Os filhos de Adão que não queriam servir a Deus. E daí, então, começa os povos mais antigos da terra. E veja no que se transformou Canaã. Tão abominável que foi
Deus deu Canaã, né? E Deus deu a Canaã. E hoje a Canaã para nós, que naquele tempo você tira o povo endemoniado, põe povo de Deus, e a Canaã nossa, que nós chamamos, é a Canaã celestial, né? Não é muito diferente, né? A gente estava no lodo, Deus tirou a gente, vai levar para Canaã. Não muda muito. Bom, então os fenícios, ele fala aí, né, que é lá no atual Líbano hoje, né? É interessante quando você começa a ter uma ideia na geografia de quais são os países que naquela época tinham outros nomes, hoje tem outros nomes, né? Mas é tudo ali na região de Israel, né? Tudo no circunvizinho ali, na região. A Fenícia, aí ele fala, compreendia as cidades marítimas de Tiro, Sidom, Berito, hoje Beirute, Biblos e Arvade. Irmãos, como que estão essas cidades hoje, hein? Como que estão essas cidades? Quando você lê Jeremias, você fica um pouco assustado de ver as profecias, Isaías, Jeremias, contra essa região. Só ruína. Inclusive, a Etiópia, você fala, tem muita profecia contra a Etiópia. E você vê esses países hoje, pois é só desgraça. É forte isso. Se você fica encucado quando você começa a ler Isaías, você começa a olhar essa região hoje. Você fica encucado, fala, meu Deus, é forte. Né? E de lá, então, tinha todos esses deuses. Na página 12, ele fala assim, não se notam diferenças entre as crenças e os deuses dos fenícios e dos cananeus. E aí vai falando os aspectos particulares, a influência, fala que os arqueólogos descobriram templos, objetos, inscrições, que nos informam sobre os cananeus e fenícios. E lá ele fala assim, a religião fenícia e seus elementos. Para os países de civilização muito antiga, como o Egito, a Síria, a Babilônia, a Fenícia, a religião era a base da sociedade. Existem duas fontes de conhecimento sobre a religião fenícia. Os textos de Ras Shanha e os escritos da Baixa Época, de 664 a.C. até 332 a.C. Aí a gente para uma observação. Esse povo, adorando falsos deuses, antes de Jesus nascer, a gente até entende, né? Porque Jesus era o Messias, ainda ia revelar, ia entrar a época da graça. Mas, depois que Jesus veio, não era para eles se converterem? Na verdade, muitos, né, devem ter se convertido, porque o Evangelho chegou a todos os lados, né? Mas o que a gente vê, né, é que antes de Jesus, o que acontecia antes de Jesus? Nós já falamos sobre isso. O povo de Israel, ele se fechou. Então, o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, era uma coisa reservada. Não era para todo mundo. Então, até antes de Jesus, eu entendo as pessoas adorando deuses falsos. Até porque ninguém dava o Deus verdadeiro para eles, né? Então, eu até entendo. Mas e depois de Jesus? Aí é interessante esse raciocínio, porque às vezes eu fico pensando na China, na Índia, que são nações milenares, né? Quantos anos tem a Índia? Hein, Plínio? Mais uns 5.000 anos. A China. Então, se você olhar a Índia, por exemplo, adorando uma vaca, há quanto tempo eles adoram a vaca? Quanto? 5.000 anos. Então, deles adorarem a vaca, eu não acho estranho. Por quê? Eles adoram a vaca há 5.000 anos. Mas depois que veio Jesus, há 2.000 anos, era para ter largado a vaca, né? Ou é porque não chegou lá, mas está chegando, né, Manu? Está chegando. Então, veja que quando você começa a estudar as religiões, você tem que parar para pensar.
Poxa, 5.000 anos, quer dizer, pastor, quer dizer que Jesus não chegou para eles? Para muitos não chegou. Mas qual é a diferença de um indiano que adora uma vaca de uma pessoa que está aqui no Brasil adorando outro Deus? Muda? Tem diferença. Os dois estão sem Deus, sem Jesus. Exato. Então, você começa a estudar, você fica meio impactado, você fica, mas, peraí, você começa a pensar, cara, que coisa, loucura, não é? Não é loucura, Diego? Você está aqui no Brasil, tem tanta gente que você quer converter e não convence a pessoa que Jesus é Senhor. E qual é a diferença da pessoa dessa e do indiano adorando a vaca? Não, o Evangelho, ele, graças a Deus, está chegando em todo mundo. A gente tem que pregar, né? Mas às vezes eu fico olhando esses adoradores da vaca, né? Não, a diferença é o seguinte: esses daqui não vão ter desculpas. Os de lá pode ser que de repente não chegou. Então, aquele lá que adora a vaca vai levar menos chicotada do que esse daqui. Diego, grava para a gente, só para sair no vídeo, porque depois os alunos que não vieram, eles vão cobrar a gente. Né? Então, repetindo, né, eu às vezes até entendo um pouco, porque assim, até os próprios judeus, né, principalmente os ortodoxos, eu estava até ouvindo esses dias um podcast, nos judeus muito... eu não conhecia, mas parece que ele é bem conhecido, esse judeu, e ele falava que o Jesus da Bíblia, o Jesus que nós falamos hoje, ele não é aquele Messias que Isaías falou, que os profetas falaram. Não, ele foi um judeu que veio, olha só, eu fiquei revoltado, sabe assim, eu falei, meu Deus do céu, olha, falei assim, eu preciso encontrar esse homem. O cara é judeu, conhecedor da palavra, mas ele falou assim que esse Jesus, ele foi discípulo de um sacerdote lá, e esse Jesus, né, ele aprendeu a Torá, ele guardava o sábado, ele fazia todas as coisas lá, mas ele morreu. E aí ele parou até aí, que esse Jesus morreu, porque eles não acreditam na ressurreição. Então, os ortodoxos, né, eles não acreditam que o Jesus mesmo, o Jesus que nós acreditamos, que morreu e ressuscitou, e eles não acreditam que Jesus, aquele Jesus que veio há 2000 anos atrás, é o verdadeiro Jesus. Eles estão esperando. Aí eu lembrei a escatologia que nós estudamos, né, que vai vir aí o anticristo e vai fazer maravilhas. Aí eu falei assim, mas como que não entende? Como que eles não conseguem enxergar? Aí também entendo, porque a palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo cegou, né? O príncipe não estou conseguindo achar o versículo aqui na cabeça, mas que ele cegou toda a humanidade. Então, às vezes, eu entendo isso, porque Satanás, ele cegou. Né? Quando a gente olha para a Índia, a gente vê coisas assim absurdas. Fala assim, ó, isso não é algo normal. Como que pode um ser humano adorar um animal, assim, uma vaca? Entendeu? Como que pode? Não tem lógicas, né? Os judeus messiânicos. É uma comunidade que já tem, aqui em Belo Horizonte, tem uma comunidade muito forte de judeus messiânicos, e parece que já são mais de 1 milhão de judeus que acreditam que aquele Jesus que morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou, é o verdadeiro Messias. Amém. Então, assim, já está começando, né, as coisas fluir, né? Amém. Aí na página 12, no finalzinho, ele fala dos deuses. Olha aí, ó. Eldagon, Acerate, Elate, Baal. Então, esses deuses que nós encontramos lá na Bíblia, então, quando você pergunta assim, pastor, de onde vieram esses deuses? Filhos de Adão, que foram amaldiçoados,
e foram rebeldes, foram criando deuses. Eu acho que às vezes com um pouco de raiva, meu pai adora aquele Deus, eu vou fazer um para mim, que eu não quero adorar o Deus de meu pai, né? E aí começaram a criar esses deuses. E esses deuses foram criados e tiveram uma aceitação muito grande da humanidade. E olha que coisa estranha, esses deuses, eles tiveram uma aceitação muito grande da humanidade. Alguns deuses romanos, nós vamos ver depois, havia orgia sexual, havia sacerdotisa prostituta dentro do templo. Oi? Nos fenícios, né? Então veja que o homem, né, mal, com coração mau, ele ele queria um Deus que ele pudesse fazer as coisas que ele gosta de fazer. Hoje, tem muita gente que vem, né, que é um Deus, que faz aquilo que ele quer, né? Então, a gente vai vendo uma repetição da história. Torre de Babel, muito bem lembrado. A Torre de Babel. Por que eles construíram aquela torre? Qual era a intenção daquele povo? Será que era chegar mais perto de Deus? Ou talvez ser igual a Deus, para poder fazer aquilo que eles queriam, né? Porque o pecado naquela época também já estava de uma forma muito, muito grande. Até o ponto que Deus veio e derrubou nessa torre e acabou dividindo as línguas, né? Verdade. E provavelmente também, Diego, uma outra interpretação é que eles estavam querendo chegar a um Deus, mas os deuses que eles tinham não era esse Deus onipresente, onisciente que nós conhecemos, né? Então, algum Deus eles podiam ter em mente, sim, de chegar, né? Assim, eu vejo também, acho que, se não me engano, a história de Abraão, porque Abraão, né, ele morava com seus pais, e eles já tinham alguns deuses ali que eles serviam também. Parece também, não sei se foi Raquel, uma das patriarcas. Raquel, ela pega os deuses do pai, os deuses Abraão. do pai, então já é milenar essa adoração a deuses, né? Verdade, quando Deus chama Abraão, os pais de Abraão eram idólatras. Eram né? idólatras. E uma coisa que eu quero que você pense aí, é que quando eu estudava a questão desses deuses, eu ficava imaginando na minha cabecinha que isso era uma mitologia, que era uma crença, mas não era uma crença, era uma adoração. Você vai ver aí que tem deuses depois que as pessoas sacrificavam crianças vivas, queimavam crianças dentro desses deuses. O que houve de sacrifícios de pessoas vivas para deuses, até hoje ainda tem, né? Hoje acho que ninguém fala, né? Pastor, Oi? com relação a essa questão da Torre de Babel, está aqui em Gênesis capítulo 11, que diz assim: e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e for-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cuja cume toque nos céus, e façamos um nome, olha só, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Amém. E eu tive no Peru há um tempo atrás, e lá tem um zigurate. E o povo peruano é muito idólatra também, viu, mano? Eles têm os deuses antigos, é igual os maias, os incas, né? E até acreditam em outros deuses que vêm lá, né? Deuses de fora. Então veja que o mundo ainda está impregnado de falsos deuses. Não é mitologia, são adoradores de deuses falsos mesmo, com sacrifícios e tudo.
até hoje. Tá? Então, quando você está estudando essas histórias, você tem que trazer para o dia de hoje, ver o que está acontecendo hoje, para você não pensar que é a historinha da carrochinha. São coisas até hoje válidas, ou melhor, em prática. Né? Aí na página 13, ele fala do panteão fenício lá em cima. Né? Os deuses eram uma personificação das forças da natureza. Aí ele fala de Baal. Né? A noção de Senhor do céu era comum de toda a raça fenícia. Ele era o poderoso autor de todas as calamidades e de toda a felicidade. E aí tem os documentos de Ugarit, deixam claro a passagem de certa ideologia religiosa para outra. Aí você tem que pensar em outra coisa para você não perder sua fé. O que é, pastor? Você vai ver que essas idolatrias, eles buscavam, muitas vezes, um Deus parecido com o nosso. E, algumas vezes, você vai ver eles praticando coisas que o povo de Deus praticou. Aí, os mais fracos até pensam assim, será que o povo de Deus aprendeu com esse povo? Será que a Bíblia aprendeu com esses povos? Existem outra coisa que é muito bacana, que eu quero adiantar para você, mas aí é uma opinião minha. Aí é uma opinião minha, você tem que guardar para você avaliar. Quando eu vejo o povo sacrificando animais, cortando o pescoço e degolando, eu penso que o nosso Deus não se agrada disso. E que nosso Deus não queria isso. E você vai ver que povos antigos faziam isto. E o nosso Deus permitiu que se fizesse isto. É o que nós chamamos de revelação progressiva. Às vezes, Deus permitiu que o homem fizesse certas coisas naquele momento, porque naquele momento ele não tinha capacidade para entender coisas grandes, e é como se Deus permitisse, faz, mas uma hora eu vou mostrar que não é assim. Vai guardando isso. Nós vamos mexer nesse assunto mais para frente. O William está quietinho aí, o Leonardo, né? A Priscila não falou nada, né? Som. Vou te dar uma experiência minha, tá? Uhum. É assim, ó, o que acontece? O Satanás, ele age nas necessidades do homem que não tem Deus. Ou seja, ele cria religiões através daí. Porque eu vou te dar um exemplo, em relação à questão que o pastor falou do povo milenário, a diferença do povo brasileiro, tá? O povo brasileiro, ele veio, já foi criado de várias culturas. Vou te dar um exemplo, a minha. Até 12 anos, eu nunca ouvi falar, até quando eu tive 12 anos, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. Eu só sabia o que era candomblé, tá? E Oxalá, que é o Deus do universo para quem pratica esse tipo de religião. Eu só fui entender mais ou menos mais para frente Jesus quando eu fiz 20 anos, que eu larguei a capoeira, que eu fiz 14 anos, e para mim até aí o meu Deus era Oxalá. Tá? Então assim, mas isso para mim foi cultura. Foi o que eu aprendi. Então até aí eu não tinha sido apresentado de forma veemente o que era Jesus. Então, eu creio que essa é a diferença. Esse povo da Índia é cultura. Então, eles aprenderam assim, agora está chegando Jesus lá, eles vão ser libertos, assim como eu fui. Então, essa é a diferença. Então, assim, mas a minha necessidade até os 20 anos era conhecer Oxalá, porque eu precisava evoluir na capoeira. Então, a minha necessidade foi apresentada a esse Deus, para que, em cima da minha necessidade, pela mentira de Satanás, eu precisava crescer e evoluir. Amém. Eu só faço uma ressalva, Léo, no que você falou, que eu não consigo, às vezes, separar o que é cultura do que é adoração, porque quando há sacrifício, é adoração.
porque é cultura. É. Então, quando a gente começa a aprender essas coisas, a primeira coisa que eles te falam que é uma cultura. É uma cultura e é normal. Então, assim, até aí você nem sabe quem é Jesus, né? Não, eu entendi. Eu entendi que tem muita cultura, mas esse é um problema que nós vamos discutir depois. A sociedade fica brava com a gente quando a gente vai evangelizar os índios. Porque eles dizem o seguinte: vocês vão tirar a cultura do índio. Mas o índio está adorando espíritos. O índio está adorando deuses falsos. Nós não vamos falar de Jesus? E quando você entra na Bíblia, na questão da Índia, aquelas pessoas, eles vivem sem comer, espetando paus, entram naquele rio podre para tentar ressuscitar pessoas ou levar pessoas para o céu. Então é mais do que cultura, né, Manu? Sim, a minha irmã fez missões em tribos peruanas, né, ela faz anualmente com o pessoal da Assembleia, e essa questão cultural e bíblica é muito forte, porque eles evangelizaram a tribo. Metade da tribo se converteu a Jesus Cristo, e uma parte ainda ficava na autoridade espiritual do cacique. Então, enquanto uma parte da tribo queria seguir, né, estar casado com apenas uma pessoa, não sacrificar bebê deficientes, a outra parte da tribo queria seguir o cacique, que é o mais antigo da tribo. Então, é complicado, porque a fé e a cultura entra, tanto que o pastor ele foi convidado a deixar a tribo. Manu, com a família dele. Como que é o negócio de sacrificar Quando criança? Um bebê nasce com algum defeito físico, eles enterram vivo ou jogam no rio. É maldição, não pode habitar dentro da aldeia ninguém. Vem com um dedinho faltando, um dedinho torto, um braço, uma criança que não chora. Né, eles enterram vivo. Enterra vivo. Eu não posso chamar isso de cultura. Ou queima ou joga no lago. Eu não posso chamar isso de cultura. Cortina de fumaça. Estou repetindo aqui para a turma. O Roberto está falando que tem um material, Cortina de Fumaça, no YouTube, para aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, muito boa colocação. Você veja que a gente está falando não de cultura. Viu, pastor? Não só cultura, como costumes. São coisas que foram postas lá atrás, né? São costumes. Quando fala, eu só estou fazendo uma diferença de cultura, por quê? Quando você mata um bebê porque nasceu defeituoso, eu não posso chamar isso de costume, isso é demônio, é adoração. Eles fazem isto para consagrar a Deus, um Deus deles. Então, essa diferença de cultura, de tradição, por quê? Eu vou voltar para o senhor, pastor, mas porque, às vezes, a pessoa fala assim, aqui no Brasil, tem muito político que fala que nós não podemos tirar a cultura das pessoas, né? Mas, quando você vê esse tipo de atitude, gente, não dá para aceitar. Agora, com todo respeito aos... Hoje tem até a igreja de Satanás. É cultura? Então, a diferença de cultura, quando você tem adoração a um Deus, já não é mais cultura. Mas, pastor, voltando àquilo que o pastor mesmo havia dito, para eles ainda não chegou Cristo, como para aqueles povos antigos também não haviam chego. Porque nós vemos a necessidade neles, de como existe em qualquer homem, qualquer pessoa, a necessidade de adorar um Deus. E aí, eles adoram aquilo que lhe é posto, ou por cultura, ou por costume, e aí eles vão adorando, porque eles entendem que estão fazendo o correto, e a gente sabe que não é correto. Deus não leva, olha só como a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus diz que não leva em consideração o tempo ignorante. Então, enquanto eles não conhecem, olha só como é, enquanto eles não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus,
Já vou levar para o Plínio. Então, há uma disposição, e aí a gente não pode querer entrar no lugar de Deus, porque Deus, ele tem ali os seus padrões, né? Aqui o Plínio vai É isso, nos deixa ajudar. o Plínio falar. Então, você vê que eles falam de touro, pai dos deuses, aí na página 13, né? Bom, pastor, boa noite. O senhor falou da questão dos índios, de matar o bebê. Eu entendi assim, que os índios viviam isolados na floresta, sem contato. Não que eles estavam adorando Deus, eles imitavam os animais. Porque os animais, quando nasce um filhotinho de leão lá defeituoso, ele não vai sobreviver, o leão come. O outro bicho faz a mesma coisa. Então o índio, ele via os animais e reproduzia. Agora, se os animais que Deus criou faziam certo ou não, aí eu acho que Deus fez certo. Assim, na natureza, o mais forte tem que comer o mais fraco. Aí os índios copiavam os animais, só que aí, porque eles não tinham conhecimento, quando chegou a cultura nossa lá e veio o conhecimento, aí ele viu o Jesus e tudo mais, entendeu? Mas era mais imitação dos animais do que adoração a alguma coisa. O que eu vejo, o ser humano, ele copia as coisas ruins. Você vai ver no passado que havia sacrifícios de crianças para que o Deus desse apoio numa guerra. A gente vai ver muito isto. Então a gente vê que a maldade, a situação é muito precária. Quando tem uma ilustração do Joaquim Palharim, ele fala que o conquistador mexicano, você lembra o nome dele? Um guerreiro mexicano, ele sacrificou 100 e tantos mil pessoas. Tem um lugar no México, é um cemitério de crânios. Ele sacrificava pessoas aos montes, né? Havia sacrifício de pessoas vivas, de virgens, de crianças. Então, isso há muitos anos, não é novo. Dizem, de vez em quando você vê no Brasil sacrifícios de crianças em magias negras. Isso é uma coisa que ainda é escondido, mas tem ainda hoje acontecendo no mundo, né? Pois é, então você vê que essas coisas satânicas, desde a fundação do mundo, né? Na página 13, ele fala assim, olha, Baal, Moloque, Adon, El. Eu só quero fazer para você aí um lembrete, que nós já estudamos em alguma matéria. Quando fala El, Adon, Adonai, às vezes é usado até para o nosso Deus, né? El Shaddai, Elion, né? Adonai. Então, só toma cuidado com as expressões, porque a língua pode ter usada para o nosso Deus também, tá? Só para não fazer confusão quando está falando de um Deus idólatra ou quando está falando do nosso Deus, tá? Mas Moloque, Adonis, Balder, veja aí que as principais sedes de cultos a Adonis era o templo de Biblos e a ilha de Chipre. Sua festa era caracterizada por orgias. Então veja, orgias sexuais, a gente está falando aqui, há milhares de anos atrás. Então veja que em nome de Deus fizeram aí coisas horríveis, né? Aí depois fala do sacerdócio fenício, né? Havia também videntes e profetas. Olha aí a coincidência. Também havia lá videntes e profetas. Sendo famosos, aí ele fala Melcarte de Tiro e a deusa Astarte. Possuía oficiantes especiais e oficiantes que viviam no templo, entregues a... Olha aí, entregues a quê? Prostituição sagrada, em honra à deusa do amor e da fecundidade. Os sacerdotes possuíam a função de celebrar o quê? Sacrifícios, olha aí. Nos escritos de um rei em Sidom, é apresentado como sacerdote de Astarte. As mulheres também tinham papel no culto. Os ritos e as festas religiosas dos cananeus eram semelhantes às dos demais semitas, inclusive os dos hebreus. Veja que coisa para confundir, né?
E aí ele fala assim, ó, comum entre os semitas era o sacrifício, olha aí, de uma parte dos prisioneiros de guerra em honra ao Deus que havia facilitado a vitória do seu povo. Diodoro fala de um sacrifício celebrado depois de uma vitória, durante o qual os mais belos prisioneiros foram sacrificados em sinal de reconhecimento perante a tenda sagrada. Outra prática comum era a oferenda dos primeiros frutos da colheita ou dos primogênitos dos animais. Olha que coisa, costume antiquíssimo, comum aos semitas, que parece ter sido anterior a estes povos. Aí que você tem que tomar cuidado, por quê? Os críticos da nossa fé, os críticos da Bíblia, o que eles vão dizer? Ah, vocês cristãos copiaram isso dos fenícios. Inclusive, oferta das colheitas, das primícias. Aí você fica um pouco... Abel e Caim fizeram. Muito bem. Não, ele fez, mas não foi aceito, né? Mas ele fez, ele levou o sacrifício, mas Deus não aceitou, né? Mas, então veja, Caim e Abel foram os primeiros. E de onde veio esses povos? Vieram deles. Eles que copiaram do nosso povo. Mas você vê que, se você não estuda, quando alguém fala isso para você, você balança, fala, nossa, então a gente inventou isso, a gente copiou isso, né? Não tem uns heréticos aí que falam que Jesus, uma época da infância dele, foi lá para a Índia para aprender? Não tem? Uns heréticos que falam que Jesus, dos 12 aos 30 anos, foi para a Índia e aprendeu os hindus? Misericórdia, né? Mas tem umas pessoas que defendem isto. Então, por isso que eu falo, se a igreja não estuda a palavra de Deus, ela fica com a fé balançando. Nós precisamos ter o domínio dessas coisas. Até aí tudo bem? Aí, na página 14, fala de novo sacrifícios humanos. Olha aí, Plínio. Os sacrifícios dos primeiros filhos do sexo masculino era prática comum entre os cananeus, da alta antiguidade. Os fenícios guardaram este costume até a época avançada. Filon, historiador e filósofo judeu helenista, registra que sacrifícios humanos eram feitos por ocasião de grande calamidade pública, a fim de agradar os deuses. Sacrificava-se então as crianças mais queridas, a fim de afastar as calamidades e desgraça. Você já pensou, se assistiu uma cena dessa? Um filho querido, né? E também, em tempos de normalidade, costumava-se substituir a vítima humana por um animal. Nas fundações de templos sacrificavam-se vítimas humanas, como se verifica no templo de Tanita, em Cartago, e nas escavações de Cafer de Jarra, antigo sítio cananeu. Tertuliano registrou que ainda no seu tempo, terceiro século da nossa época, eram feitos sacrifícios de seres humanos, porém em segredo. É por isso que eu falo, né? Quando você estuda a história, você começa a ver as coisas que acontecem. Pastor, ainda nos dias de hoje, há esse tipo de sacrifício, há muitas religiões, ou ditas religiões, que usam o sacrifício. Crianças, né, é uma coisa muito séria, principalmente essas religiões ligadas à linha de Umbanda, Candomblé. Eles têm coisas pesadas que são feitas, inclusive até também muitos trabalhos, né, feitos com pedaços de corpos, de cadáveres, né, que a gente sabe que é muita violação de cemitérios, para que ali seja subtraído o cadáver, ou parte do cadáver. E há a questão também de crianças sacrificadas.
né? Inclusive, a questão de algum tempo, alguns anos atrás até, polícia investigando essas questões. Então, ainda existem muito sigilosas, muito, né, ainda encobertas, mas ainda há, né, quem crê nesse tipo de situação. Principalmente as que estão ligadas à linha do satanismo. No Paraná, né, há pouco tempo atrás, houve um caso desse, né, e realmente, né, aí você fala, de onde vem isso, gente? Se não vem do diabo isso, não é possível, né? Vem de Satanás, não pode, não tem cabimento um negócio desse, né? E aí depois ele fala da religião dos babilônios, né? A religião babilônica era politeísta, mas curiosamente era diversas a deuses estranhos. Ou seja, ser politeísta não era simplesmente aceitar ou adotar qualquer divindade. Na página 15, ele fala de deuses e mitos babilônicos. Os reis da Babilônia não eram divinizados, né, na Mesopotâmia e tal. Aí havia mais, olha, eu grifei algumas coisas aqui, né? Havia mais de 2.500 entidades divinas, cultos, exorcismos. Opa, eu pulei um pouquinho. Os deuses formam uma grande panteão, sendo bons e terríveis. As relações entre os deuses e os homens eram complexas, incluindo cultos, exorcismos e magia. Então veja, isso é muito antigo, né? Magia, exorcismo e culto. Desde a fundação do mundo quase, né? E 2.500 entidades divinas. Depois eu grifei. Uma coisa muito importante que devemos ressaltar é que não existia nas religiões antigas a figura do demônio ou do mal da forma que conhecemos hoje. Tudo de bom ou de ruim que acontecia ao povo era atribuído aos deuses. Interessante isso, né? Aí tem uma polêmicazinha. Pastor, Pois não. aí que eu volto a trazer aquela questão dos indígenas. Eles não têm esse conhecimento, né, de Satanás e nem de Jesus. Se eles não conhecem Jesus, muito menos. É por conta de deuses que eles fazem a questão também, a adoração. Eles adoram sol, mata, água, rio, sem conhecimento. Ok, pastor. Bom, aqui gera uma polêmicazinha que um autor falou que, mesmo na Bíblia, alguns maus eram atribuídos a Deus. Né? Nós lemos isso em um livro, lembra? Que era atribuído a Deus porque na época os judeus não tinham a ideia de demônio, lá no exílio, depois que eles começaram a ter ideias de demônios, tal, né? Isso um autor falou e a gente, aqui ele volta a dizer que nos povos antigos eles não tinham a noção de Satanás. Então tudo o que acontecia de bom, de ruim, eram deuses, né? Aí um pouquinho para baixo ele fala sobre o inferno. E nas águas profundas Nergal, no inferno. Então, eles viam que tinha até um Deus no inferno, né, que cuidava do inferno, né? Depois eles falam, os deuses babilônicos eram classificados em duas grandes categorias, Igigi, deuses do céu, e Anunnaki, deuses habitantes da terra, das águas e do mundo infernal. Alguns deuses podiam ser representados em forma de animais, ou em formas de seres humanos alados, ou ainda semi-animais. Bom, aqui que eu estava falando, veja que esses deuses, até então, para nós, a gente imaginava que eram fictícios, né? Que eram, como é que eu falo? Mitos, né? Mas é onde eu falo, mito, sacrificando pessoas? Não é. É mais, não é uma questão de cultura. Eu acho que é essa minha briga quando fala, mas a gente tem que respeitar a cultura. Que cultura? De matar pessoas?
de sacrificar pessoas? Temos que respeitar essa cultura? Não podemos, né? Bom, pessoal, a gente está na página 16. Quero perguntar, dá para ir mais um pouquinho? Está todo mundo cansado? Mais uma vez eu falo assim, esse livro é muito legal. Ele traz um resumão de tudo, e é muito bom. Você tem que ler 3 vezes na sua casa, e anotar aquilo que chama a sua atenção, para chegar aqui e a gente debater os pontos que merecem ser debatidos. Se a gente ficar lendo aqui, você não vai ter paciência de ficar no curso até o fim. Você vai falar, eu leio em casa, pastor, eu quero vir aqui para aprender. Porque não é a intenção nossa de vir aqui e ficar lendo linha por linha. Porém, tem muita coisa. O que eu faço? Eu pego, leio tudo, marco aquilo que eu vou falar para você. Mas você vê que a gente hoje andou pouco. Mas tudo bem, eu fiz uma introdução. Porque esse primeiro capítulo, a gente tem que terminar um por semana, um por segunda-feira. Senão a gente não tem organização no curso. Você já estudou em algum lugar que o pessoal não cumpre a grade? Aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai cumprir. Então eu preciso que você leia 3 vezes para trazer as dúvidas. Nós estamos na 16, certo? Lá em cima, ele fala um pouco de mitos. É através do mito que podemos conhecer a ação de deuses babilônicos. Na literatura babilônica, o poema de Gilgamesh é organizado de forma que a criação do homem esteja relacionada à criação do mundo, onde se percebe ao fundo a desordem submetida à vontade divina. Eu já li, é verdade. Então, esse Gilgamesh, eles têm uma história do dilúvio, a terra inundada por águas, e eles dizem que nós copiamos dele essa história do dilúvio. Você vê onde é que chega a loucura, né? E também tem mais uma coisa que ele fala assim aí, olha, no regresso à terra foi defraudado por uma serpente da planta mágica do rejuvenescimento, que só podia esperar essa realeza, notoriedade, heroísmo e combate dessa vida até passar a terra do não regresso. Veja que tem umas coisas assim, parecem loucuras, né? Lá embaixo um pouquinho, o culto da religião babilônica, para expressar sua crença, toda religião oferece seu culto à divindade, além da prática de ritos. A primeira forma de culto era a oração e a liturgia para atender aos deuses, que comiam, bebiam, dormiam e amavam. As divindades eram representadas por estátuas, que eram servidas com grandes banquetes sobre o altar à mesa dos deuses. Diariamente, o banquete era formado por carnes de carneiro, vaca e porco, peixes, legumes, bebidas como vinho e cerveja. Esses banquetes eram consumidos depois pelos sacerdotes. Então, se você olhar isso aqui, você começa a ver, poxa, mas os hebreus também faziam isso. Né? Aí fala assim, então os hebreus copiaram deles, ou eles copiaram dos hebreus? Né? Por isso que, quando você começa a estudar essas histórias antigas, você fica encucado com algumas coisas. Então, se você não tiver um conhecimento da Bíblia, você fica meio baqueado quando alguém fala isso com você. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, para não ter dúvida da nossa fé. Né? Aí na página 17, ele fala assim,
que havia entre os rituais deles adivinhação. E eles usavam o fígado, para ler o fígado, dentro da aruspicação. Nossa, olha que palavra difícil aí, ó. Página 17. Aruspicação. Arte de adivinhar pelas entranhas dos animais. Marca aí que é pergunta de prova. Utilizando-se também o pulmão, o baço, os rins. Os adivinhos utilizavam os sacrifícios de 2 modos. Adotavam as anomalias que determinavam as intenções dos deuses, ou preparavam um sacrifício especial em função de uma pergunta, analisando desde o comportamento do animal vivo até os mínimos detalhes dos seus órgãos internos. Veja que nojeira, né? Que coisa. Aí no sacerdócio, eles falam o seguinte: os sacerdotes tinham como sumo pontífice o rei, que não era um deus, eram divididos entre as funções administrativas, celebrantes, sacrificadores, adivinhos e exorcistas, cantores e músicos. Aí tinha cantor lá também. Aí, Léo, tinha cantor, ó. Tinha lá, ó, músico, tinha tudo. Ó. Havia também sacerdotisas, e algumas eram, aí, ó, prostitutas sagradas, tá vendo? Tinha prostituta sagrada. Era uma bagunça, né? Era uma bagunça. Depois ele fala da religião dos egípcios. Aí a gente conhece um pouquinho mais, né? A religião dos egípcios, a gente conhece na Bíblia. Na página 18, fala do antropoformismo, né? Que era aqueles deuses, metade homem, metade animal, né? E aí ele fala o sistema religioso egípcio. No Antigo Egito, temos sistemas teológicos heliopolitano, hermopolitano e a doutrina mênfita, e a de Osíris. No sistema teológico heliopolitano, criou-se o mito de que no início de tudo havia o caos. O sol, Atom ou Ra, emergiu do oceano, nu ou caos, e se levantou sobre uma colina de Heliópolis. Atom era uma entidade incriada, que de si mesmo extraiu o primeiro casal divino, Shu Tefnu, o ar e a umidade. Eles geraram Ket, o deus da terra, Nut, a deusa céu, que por sua vez deram origem a Osíris, Ísis, Sete, Néfites, heróis da lenda de Osíris. Ra, deus sol, era cultuado como supremo criador do homem. Conjunto desses 9 deuses mencionados constituía a grande Enéada. Aí depois ele fala do sistema teológico hermopolitano, doutrina desenvolvida em Hermópolis, opunha-se às doutrinas heliopolitanas. A origem do universo é aceita a partir de 8 divindades. Ogdoadá, representante das forças cósmicas. Os principais cultos eram dedicados ao deus local, Tote, Lua, Ibis, Bujo, Amon, Pitá, Atom. Então, começa a falar aí de um monte de deuses, que eu mais uma vez falo, você não precisa decorar essas coisas. Não precisa gravar isso, né? Não, ninguém vai conseguir gravar, e nem precisa. Mas, quando você vê a história então, dos egípcios, tem que vir na sua cabeça que esse povo tinha muitos deuses, tinha cada deus maluco, né? Então não precisa decorar. É para você entender, saber que existia. Depois fala dos mitos, inclusive fala a origem e a evolução do universo. Né? E depois eles falam também de um livro dos mortos. Eles tinham um livro, a gente tem o livro da vida, né? Eles têm o livro dos mortos. Né? Egito, depois do Império Médio, um diálogo de Osíris e Atom. Deduzimos que é prometida a vida eterna a Osíris. Então, daí vem a mumificação, que os egípcios acreditavam que iam voltar à vida, né? Através desses deuses aí. Então, eles tinham todo aquele trabalho de ser enterrado com os seus pertences.
E aí fala da teologia egípcia, né? Na página 20, fala, segundo o mito, no combate entre Sete e Horus, este perdeu um olho, que depois lhe foi restituído. Então, o que eu quero que você entenda? Quando a gente começa a ler assim, olha, 2 deuses, um lutou com o outro, um perdeu o olho, eu não quero que você despreze isto, porque no primeiro momento a gente tem a tendência de ler isto e dar risada, ai, que besteira, né? Mas as pessoas, elas acreditavam nisso, e acreditam até hoje, e sacrificam por isso. Por isso que eu não vejo simplesmente como uma cultura, como um mito, eu não vejo como uma historinha boba, porque pessoas são presas nessas coisas. As pessoas estão presas. Pois é. Então, quantos seres humanos estão presos nessas coisas? Então, você não pode olhar com um olhar de brincadeira, no sentido, que bobeira, pastor. Não, gente. Isso é uma guerra entre Satanás e Deus. São pessoas presas a Satanás que estão aqui. Até aí tudo bem? Entenderam isso? Porque quando a gente começa a ler, se você não entendeu a guerra espiritual, você começa a olhar com brincadeira. Pô, um Deus briga com o outro, um fura o olho do outro. Não é brincadeira, são guerras. Aí ele fala do monte de Deus, né? Enéada, Osíris, Ra, Amon-Ra, Sebec-Ra, Kun-Ra. E aí tem os deuses egípcios. O Egito já é um país mais conhecido da gente, a Bíblia fala muito do Egito, né? Quando a implicação no relacionamento, no trato à moralidade, a pessoa era mumificada após a morte e retirada seus órgãos internos. No lugar do coração era colocada uma pedra com uma inscrição, cuja finalidade era aplacar a ira dos deuses e não revelar todo o comportamento da pessoa em vida. O culto na religião egípcia. Segundo as crenças dos egípcios, o mundo estava na iminência de ser destruído. Daí a importância dada às preces e aos ritos, visando sustentar e revigorar as leis da natureza e a ordem da sociedade. Então veja que os egípcios acreditavam também no fim do mundo, né? O mundo ia ser destruído. Gente, precisamos adorar a Deus. O faraó, na página 21, o faraó nomeava o sumo sacerdote. Então o faraó era considerado como um deus, né? E aí fala, os ritos eram inumeráveis, variando as oferendas, danças, sacrifícios. E aí nós fechamos a religião dos egípcios, que é bastante conhecido da igreja. E aí nós vamos entrar na religião dos gregos, que também nós temos já um conhecimento mais ou menos. Eu acho que por hoje a gente poderia parar aqui, dá tempo até para você ler, mas na próxima aula a gente vai ter que ganhar um tempo mais do que hoje a gente não ganhou. Resumindo, para a gente fechar, quando você começa a entender a história, você começa a entender mais Deus. Quando você vê que Deus fica bravo com idolatria, quando você vê que Deus é muito sério na palavra dele, é porque não pode dar margem para criar essas coisas. Se deixar a mente vaga, vai começar a criar esses deuses, vai começar a criar esses rituais. E o pior, você vê muito pecado na igreja hoje, semelhante ao que esse povo fazia. Você vê muito pecado semelhante a essas coisas. Por isso que na palavra a gente fala que não pode dar brecha, tem que ser santo, sério, sem brincadeiras, porque se dá brecha, o diabo entra. Oficina do diabo. Qualquer brincadeira, mano, você começa a levar alguma coisa para brincadeira, o diabo entra. Por isso que a gente
não brinca com as coisas de Deus. Coisas de Deus é séria. Não gosta de brincadeira. Conhecer a verdade, e a verdade faz você ficar firme na fé. Porque você começa a entender aonde o homem já errou, para a gente não errar. Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa nesse livro, mas eu preciso que vocês ajudem a caminhar com ele, para que não fique muito maçante a aula. Mais uma vez, né, eu falo para você, queridos, a gente não vem aqui para ficar só lendo o livro, senão vocês não vão aguentar. A gente vem aqui para debater as ideias, para pegar aquilo que é importante. E é isso que faz a aula ser muito rica. Eu falei lá no começo, quem não vem na aula perde 70% do curso. Por quê? Se você estivesse estudando na sua casa, você não ia ver nada do que nós debatemos aqui. Você ia ler o livro e, não vou decorar mesmo, na prova eu marco aqui, venho aqui e tiro 10. Você vai tirar 10, mas não vai sair daqui não sabendo nada. No dia que você for confrontado na rua, você não vai ter postura, não vai saber dizer. Por isso que é importante o debate. E também aprender a respeitar opiniões diferentes. É isso que eu falo sempre na teologia. Pastor Geraldo, mais alguma coisa? Não. Eu, com essa primeira aula, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, eu estava vendo, a origem da palavra lares. Lar, no plural. Mas você vai ler aí, você vai achar, está aí para frente. E você depois veja a origem, como às vezes nós usamos coisas que nós não sabemos. Eu não sabia a origem da palavra lar. E tem aí na frente. Aí você vai ler, você vai achar isso. São coisas interessantes. E o que o pastor Aguinaldo está dizendo, está pontuando, é fato, irmãos. Aqui nós temos a oportunidade de ouvir outras opiniões, e muitas vezes a dúvida do nosso amado irmão é a nossa dúvida. Ou de repente a gente nem tinha pensado ou visto o problema ou a situação pelo prisma que o outro traz. Por exemplo, o pastor, com essa questão, a gente falou aqui dos indígenas, né? Pastor, então, é complicado você, mas você tem que, assim, a gente não aceita, mas a gente respeita, porque a gente também nos falta mais conhecimento. Não é a nossa realidade, é a realidade deles. E para a gente ter aí é lógico que a palavra liberta, a gente sabe, como a Manu colocou aqui, metade de uma tribo liberta, mas a outra metade nas mãos de um pajé, de um líder que carrega e que leva, e que muitos idolatram, né, como se fosse ele o representante máximo do Deus dele. Então, é trabalhoso, é realmente por isso que a palavra nos diz e ensina, e de pregar o evangelho a todas as pessoas, todas as criaturas, até os confins da terra. E eles fazem parte disso. E Deus quer salvá-los também, tantos outros, né? E a gente está falando do nosso. E na África? Verdade. Então, é uma coisa muito grande, né? É um trabalho ainda que tem que ser feito, porque há muitos ainda presos, né, nessa questão. Amém, pastor. Pessoal, já é 9h02, a gente tem que fechar o portão às 9h, se a polícia passar ali, a gente vai ter problema. O Marcos não está aí hoje, normalmente o Marcão vai lá e já baixa o portão. Então, de repente, a gente baixa o portão, sai pelo fundo, para não ficarmos sujeitos a nada. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada aluno, cada aluna. Muito obrigado, Deus, por esta aula. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. A aula está gravada, você pode ver depois no YouTube. Quem não veio pode assistir também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tem um cafezinho lá.